Capítulo 21. Pílula coletora de Qi. O último homem era um jovem de cerca de 20 anos. Ele tinha um rosto amoroso de cavalo. Ele ergueu o queixo e disse, com uma expressão de desdém, irmão aprendiz Wang, você está treinando a portas fechadas há 3 meses, então você não sabe. Este Wang Lin é a maior piada da seita no momento. Exatamente como o discípulo aprendiz Ershu disse, ele usou esses métodos para se tornar um discípulo interior. Depois que Wang Zhu ouviu isso, ele riu alto. Você realmente me assustou por um segundo. Então foi assim que você entrou na seita. Mesmo se você entrar aqui, provavelmente nunca alcançará a primeira camada de condensação de Qi. Porque vir aqui manchar o nome da família Wang. Aprendiz irmão Wang, o que você disse está errado. Embora o talento seja importante, o mais importante é a perseverança. O cultivo já está indo contra os céus. Se alguém não tem perseverança, não importa o quão talentoso ele seja. A garota chamada Zhou disse, com uma voz que abalou o coração. Enquanto ela dava alguns passos para perto de Wang Zhu, a garota chamada Shu disse, o que o irmão aprendiz Wang disse não está errado. Este Wang Lin parece tão idiota. Ele não se parece em nada com um cultivador. Wang Lin deu uma risadinha. Ele entendeu que a situação entre eles era complexa. Wang Zhu gostava dessa garota chamada Zhou, mas a garota chamada Shu gostava de Wang Zhu, então ela estava tentando destruir o relacionamento deles antes. Ouvir a risada de Wang Lin deixou Wang Zhu muito insatisfeito. Ele bufou e disse, Wang Lin, aconselho você a deixar a seita Enguiu e para o seu próprio bem. Se você não fizer isso, se você não morrer, você definitivamente ficará aleijado na competição de discípulos no final do ano. Wang Lin ouviu de Sun Dezu que havia uma competição de discípulos no final do ano onde o vencedor poderia pegar um tesouro mágico. A competição foi dividida em 2 níveis. Em um deles, todos os discípulos da seita lutam pelo primeiro lugar e, no outro, todos os novos discípulos lutam para ser o rei dos recém-chegados. Wang Lin respondeu casualmente, você não precisa se preocupar. Por que você está se preocupando com a vida e morte de lixo como eu? Wang Zhu riu friamente. Eu me preocupo porque somos parentes. Já que você não vai aceitar minhas boas intenções, não me culpe por não ser fácil com você na competição. Seus olhos brilharam frios depois que ele terminou de falar. Wang Zhu desprezava a família de Wang Lin desde que ele era pequeno. Embora nunca tivesse conhecido Wang Lin, ele sempre ouvira de seu pai que o pai de Wang Lin sempre bajulava o avô para roubar uma grande parte da herança da família e até desgraçava seu pai. Foi apenas porque todos os outros membros da família não eram cegos que eles puderam recuperar a herança de seu pai. Aos olhos de Wang Zhu, a família de Wang Lin era uma vergonha para a família Wang. Tal pai tal filho. Embora, depois de crescer, ele tenha percebido que as coisas não eram exatamente como seu pai havia descrito, ele sempre foi muito arrogante desde pequeno. Ele às vezes até desprezava seu próprio pai, para não mencionar todos os outros. A garota chamada Shu ponderou um pouco e perguntou a Wang Zhu, vocês são parentes? Os outros 2 também ficaram surpresos. Foi a primeira vez que souberam disso. Parece que esses 2 eram parentes. A garota chamada Shu viu que o rosto de Wang Zhu não era amigável, então ela disse rapidamente, irmão Wang Zhu, não fique zangado. Ele simplesmente não entende suas boas intenções. Você é uma boa pessoa e mais inteligente do que ele. Não espere que ele entenda suas boas intenções. Assim que tiver sofrido um pouco, ele saberá como você foi bom para ele. Minha família também tem parentes como ele. Na verdade, toda família é assim. Nem todos podem ser tão excelentes quanto você. Na verdade, eu entendo como você se sente. Você realmente deseja que ele melhore. Wang Zhu corou com o que a garota chamada Shu disse. Ele a encarou, sem saber se ela o estava elogiando ou ridicularizando. Depois que Wang Lin ouviu o que a garota disse, ele caiu na gargalhada. Wang Zhu, parece que te entendi mal. Você é bom para mim. Eu, Wang Lin, vou me lembrar disso. Obrigada. Enquanto ele falava, a porta da casa do Piuele se abriu. Um jovem com um rosto brilhante saiu. Era Wang Yao. Depois de sair, ele tossiu para chamar a atenção de todos e disse, com um rosto sorridente, as pílulas coletivas de Qi de hoje ainda estão na fornalha. Assim que terminar, vou ligar para vocês um por um. Wang Zhu olhou para Wang Yao, cerrando os dentes, mas ele realmente não poderia ofendê-lo agora.
Wang Ao ainda era o terceiro ajudante do irmão aprendiz sênior, encarregado dos assuntos diários da casa de remédios. Se Wang Ao reclamasse com esse mestre, seu próprio suprimento mensal seria muito reduzido. Depois que Wang Ao terminou de falar, ele examinou a área e ficou surpreso ao ver Wang Lin. Ele puxou Wang Lin para o lado e disse: "Irmão mais velho Tiezu, parabéns por se tornar um discípulo interior. Eu ouvi tudo sobre o seu assunto. Eu originalmente queria vir falar com você, mas este lugar é muito rígido. Não gosto do que os outros falam de você. Depois de cultivar algumas técnicas, você pode se vingar de todos aqueles que o desprezaram." O coração de Wang Lin ficou quente e ele sorriu. "Wang Ao, obrigado." Wang Ao suspirou. "Naquela época, eu queria ficar alguns dias com você, mas meu pai me deu uma olhada para me impedir. Parecia que ele não queria que eu me envolvesse. Irmão mais velho Tiezu, por favor, me perdoe." Wang Lin balançou a cabeça. Ele disse: "Não adianta falar sobre o passado. No momento, eu só quero cultivar rapidamente até a primeira camada de condensação de Qi." Os olhos de Wang Ao giraram. Enquanto ninguém estava olhando, ele enfiou algo na mão de Wang Lin e piscou para ele. Então, uma voz fria veio da sala. "Ajudante de pílula, ainda não voltou?" Wang Ao respondeu e voltou rapidamente para a casa de remédios. Wang Lin segurou com força a coisa em sua mão. Ele olhou para o que estava em sua mão e viu 3 comprimidos transparentes. Ele secretamente os colocou em sua bolsa. Sem medo de se sujar, ele se sentou de pernas cruzadas e começou a cultivar. Um dos 4 outros que estavam lá viu Wang Lin se sentar, então também se sentou e começou a cultivar, enquanto os outros 3 ficaram de lado. Wang Zuo estava tentando pegar o lado bom da garota chamada Zhou, mas a garota chamada Shu estava perturbando o tempo todo. O tempo passou lentamente e o céu tornou-se escuro. Quando a lua nasceu, a porta da casa dos remédios se abriu. Wang Ao parecia exausto ao sair com uma bandeja na mão. 5 pedras espirituosas de baixa qualidade e 5 pílulas transparentes estavam na bandeja. As pessoas saíram uma por uma depois de receber sua carteira. Wang Lin foi o último. Ele sorriu e apontou as mãos para Wang Ao, depois saiu. Ele se lembrou da bondade de Wang Ao em seu coração. As 3 pílulas que Wang Ao lhe deu eram pílulas coletivas de Qi. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 22, Técnica de dispersão. Capítulo 22, Técnica de dispersão. Depois de retornar ao seu quarto, ele imediatamente fechou a porta. Ele não usou as pílulas coletoras de Qi, mas as guardou em sua sacola. Ele estava prestes a iniciar um experimento com a conta de pedra. Ele cuidadosamente tirou as 3 cabaças e a conta de pedra, então ponderou um pouco e revelou uma expressão incerta. Ele estava pesando os prós e os contras, porque sem o orvalho, sua velocidade de cultivo futuro seria muito lenta. Mas as nuvens misteriosas na conta de pedra deixaram Wang Lin muito curioso. Depois de pensar um pouco, ele tomou sua decisão. Ele sempre poderia coletar mais orvalho, só levaria algum tempo. No entanto, se a 10ª nuvem aparecer, ela pode causar uma alteração no cordão. Talvez então, a água que a pérola absorve contenha ainda mais energia espiritual. Depois de pensar sobre isso, ele imediatamente tirou a cabaça que continha o melhor orvalho da manhã. Demorou muito para tirar a geleia da cuia. Depois de um tempo, todo o orvalho foi derramado. Havia meia tigela de pedra com um líquido esverdeado contendo um cheiro muito refrescante. Depois de cheirar, o corpo de Wang Lin relaxou. Ele estava com medo de que o cheiro atraísse a atenção dos especialistas ocultos da seita, então ele rapidamente jogou a conta de pedra nele. Depois de um tempo, ele absorveu um pouco do líquido. Wang Lin ficou um pouco desapontado. Ele esperava que houvesse uma mudança repentina. No entanto, a conta de pedra estava absorvendo o cheiro do líquido. Wang Lin ponderou um pouco, depois colocou a tigela de pedra ao lado de sua cama. Ele se sentou em sua cama e começou a cultivar. A técnica de uma respiração longa e 3 curtas agora era fácil para Wang Lin. Embora nos últimos 2 meses ele não tivesse condensado nenhuma energia espiritual, ele se acostumou com a técnica de respiração. Ele respirava assim mesmo quando não estava se cultivando. A noite passou e Wang Lin abriu os olhos para verificar a tigela de pedra. Ele viu que metade do líquido havia sido absorvido pela conta de pedra. Ele não desanimou e colocou a tigela de volta debaixo da cama. Depois de hesitar um pouco, ele pegou uma pílula coletora de Qi e a colocou na boca.
Ele sentiu o calor imediatamente sair de seu corpo. No mês com Sun-Da-Zu, ele experimentou esse processo todos os dias. Ele rapidamente começou a se cultivar. Ele cultivou até a noite chegar. Wang Lin soltou lentamente um suspiro branco e sorriu ironicamente. Esta pílula coletora de Qi é como os medicamentos de Sun-Da-Zu, também feitos de algumas ervas que contêm muita energia espiritual. Cada vez que os como, meu corpo fica relaxado e cheio de energia. Eu também não sinto fome, mas ainda não consigo condensar nenhuma energia espiritual. Ele suspirou. Wang Zhuo conseguiu atingir a primeira camada de condensação de Qi em 3 meses. Sua expressão permaneceu a mesma, mas tinha sentimentos mistos em seu coração. Talento é a parte mais importante do cultivo. Mas com a personalidade de Wang Lin, ele não desistiria tão facilmente. Ele tinha o conta misteriosa. Ele não carecia de energia espiritual. Embora ele não pudesse condensar nenhuma energia espiritual agora, ele definitivamente teria sucesso com o tempo. Wang Lin mordeu o lábio e suspirou. Ele tirou a tigela de pedra de debaixo da cama. Restava apenas um pouco de líquido, mas a 10ª nuvem ainda não havia aparecido. Ele imediatamente tirou outra cabaça e despejou o líquido na tigela. Sobrou um pouco de líquido extra, então Wang Lin bebeu e continuou a cultivar. O calor que apareceu em seu corpo desta vez foi mais forte do que em todas as vezes anteriores. Ele podia sentir o calor movendo-se em seu corpo. Ele rapidamente sentiu muita sede, mas continuou a cultivar. Depois de um tempo, Wang Lin sentiu que algo estava errado. O calor não se dissipou como antes, mas começou a se acumular mais e mais enquanto ele respirava. Ele sentiu como se seu corpo fosse um balão que atingiu seu limite. Wang Lin estava com medo, então ele parou de cultivar, mas a dor do inchaço permaneceu. Ele abriu os olhos e imediatamente descobriu com horror que todos os vasos sanguíneos estavam inchados, como se houvesse vermes sob sua pele. Wang Lin não sabia que as drogas que ingeria antes não geravam muita energia espiritual, e mesmo com a energia espiritual que coletou da natureza, usando a técnica de respiração, ele não conseguiu compensar quanta energia espiritual foi perdida devido a seu talento. Além disso, no momento mais importante, a grama espalhadora de Qi o impediria de condensar a energia espiritual com sucesso. Mas agora ele bebeu orvalho que continha muito mais energia espiritual do que as drogas, muito mais do que o que ele perdeu devido ao seu talento. Se ele não cultivasse, eles simplesmente se dissipariam depois de um tempo, mas agora, sua energia espiritual se elevaria como se fosse fogo sendo alimentado por óleo quando ele cultivava. Ele sabia que errou, mas não sabia o que fazer. Ele só podia assistir enquanto seus vasos sanguíneos se expandiam. Quando seus vasos sanguíneos estavam no limite, uma ideia entrou em sua cabeça. Sem muito tempo para pensar, ele cerrou os dentes e começou a cultivar com a técnica de uma respiração curta e 3 longas. Ele pensava que, uma vez que 3 curtos longos estava reunindo energia espiritual, então o inverso deveria estar espalhando energia espiritual. O palpite de Wang Lin estava mais ou menos correto. A maioria dos cultivadores conhecia esta técnica de respiração porque era o passo anterior ao estabelecimento da fundação. Com sua respiração, fluxos de energia espiritual saíram de todas as partes de seu corpo. Tudo foi sugado pela conta de pedra sob sua cama. Com o passar do tempo, a sensação de inchaço diminuiu gradualmente. Seus vasos sanguíneos também voltaram ao normal. O que estava sendo liberado de seu corpo agora não era mais energia espiritual, mas um pouco de Qi escuro que a pedra não absorveu e se dissipou no ar. Esta feliz coincidência permitiu a Wang Lin remover o GSS de dispersão de Qi de seu corpo. Se alguém quisesse forçar a saída da grama espalhadora de Qi, um método seria usar muita energia espiritual para forçar a saída de tudo. Este era o método que Sun-Da-Zu estava usando, mas ele mudou de ideia em relação ao Wang Lin e não queria perder mais nenhuma de suas ervas, então desistiu. O segundo método era usar a técnica de espalhamento, que consistia em remover toda a energia espiritual do corpo da pessoa, e então começar a cultivar desde o início. A razão de Sun-Da-Zu não usar este método foi porque o Wang Lin já não tinha quase nenhuma energia espiritual, portanto, ele não podia nem mesmo usar a técnica. A técnica de espalhamento durou um dia e uma noite inteiros. Wang Lin estava tão cansado que desabou na cama. Ele sabia que desta vez seria capaz de se salvar, mas, no futuro, não deveria beber orvalho descuidadamente. Ele estava extremamente cansado, então adormeceu. copyright novelfull.com
Todos os direitos reservados. Capítulo 23. Décima nuvem. Capítulo 23. Décima nuvem. Após um período de tempo desconhecido, Wang Lin abriu os olhos e viu que estava escuro lá fora. Ele saiu da cama e espreguiçou-se um pouco. Seu corpo não parecia muito diferente. Ele tirou a tigela de pedra de debaixo da cama e ficou surpreso ao ver que a décima nuvem finalmente apareceu na conta. Wang Lin ficou emocionado. Ele olhou para a conta e rapidamente saiu correndo da casa. Ele foi buscar água mineral antes de retornar rapidamente. Ele colocou a conta de pedra na água e misturou-a. Depois de fazer tudo isso, ele bebeu a água suja e a provou por um tempo, mas não houve nenhuma mudança como antes. Ele olhou para a conta com algum desapontamento no rosto. Depois tentou mordê-la, mas ainda estava dura como uma rocha. Ele até espremeu uma gota de sangue na conta, mas ainda não houve mudança. Ele hesitou e cerrou os dentes por um tempo, então pegou a tigela de pedra e bateu na conta de pedra. Ele acreditava que assim que tivesse 10 nuvens, haveria algum tipo de mudança. Depois de um estrondo, a tigela de pedra estourou. Até a mão de Wang Lin estava dormente, mas não havia nenhum sinal de dano na conta de pedra. Ele usou tudo o que pôde pensar, mas a conta de pedra não parecia ter qualquer alteração após obter a décima nuvem. Sentindo o coração partido, ele jogou a conta do estômago para o lado. Depois de um tempo, ele se aproximou de má vontade para pegá-lo. Depois de olhar para ele por um tempo, ele começou a ficar com sono. Ele ficou pasmo. Ele tinha acabado de acordar, porque ele se sentiria com sono. Ele esfregou os olhos e continuou a olhar para o anúncio. Lentamente, ele ficou ainda mais sonolento. A conta ficou cada vez mais embaçada antes que ele finalmente caísse no chão, adormecido com a conta ainda na mão. Ele teve um sonho. Em seu sonho, ele chegou a um espaço sem fronteiras. Não havia estrelas, mas havia objetos brilhantes ao seu redor. Embora estivesse sonhando, sua mente estava muito clara. Ele se perguntou por que estaria sonhando com isso. Wang Lin não sentia que havia algo de errado com seu corpo aqui. No entanto, ele não sabia como acordar para escapar desse lugar. Em seu desamparo, ele caminhou sem rumo nesta área sem limites por um longo tempo. Depois de um tempo desconhecido, quando ele estava realmente cansado, o ambiente começou a tremer. Parecia que seu corpo estava sendo dilacerado. Deu um grito. Ele abriu os olhos. Ele olhou em volta e percebeu que ainda estava na sala. Wang Lin respirou fundo e enxugou o suor da testa. Ele estava feliz porque o estranho sonho finalmente acabou. De repente, sua expressão tornou-se muito estranha. Ele olhou para a conta e percebeu que todas as nuvens haviam desaparecido. Em vez disso, havia pequenas palavras inscritas na conta. Isso. Wang Lin ficou surpreso e rapidamente deu uma olhada mais de perto. As palavras pareciam realmente estranhas, uma fonte incomum. Ele sempre adorou ler e pensou por um longo tempo, tentando remendar as palavras com as que havia lido. Ele foi capaz de adivinhar algumas palavras. Wang Lin segurou a conta e murmurou para si mesmo: "Isso parece ser um número escrito. Não tem nenhum significado." De repente, um pensamento passou por sua cabeça e ele se lembrou do sonho estranho. Isso estava relacionado ao talão? Wang Lin ponderou um pouco e imediatamente deitou-se na cama, tentando se forçar a adormecer. Mas ele ainda estava cheio de energia, então ele não poderia fazer isso. Ele lembrou que a última vez que adormeceu foi olhando para a conta. Então ele começou a olhar para a conta sem piscar uma vez. Logo, ele ficou sonolento e adormeceu. O espaço sem limites apareceu novamente. Wang Lin revelou um olhar pensativo. Desta vez, ele não vagou, mas começou a pular para cima e para baixo repetidamente. Com o passar do tempo, ele conseguiu pular cada vez mais alto. No início, ele só conseguia pular cerca de meio metro, mas agora conseguia pular mais de 1 metro. Depois que todo o seu corpo ficou exausto, a sensação de estar sendo dilacerado apareceu novamente. Então ele acordou. No momento em que ele acordou, ele saiu da cama e deu um pulo. Ele saltou muito alto, exatamente como tinha saltado em seu sonho. Wang Lin ficou surpreso. Logo, uma expressão animada apareceu em seu rosto. Ele respirou fundo algumas vezes para conter sua empolgação e começou a andar pela sala. Sua expressão mudava constantemente. Às vezes, uma expressão confusa, às vezes uma expressão profunda em pensamentos e às vezes uma expressão preocupada. O suor escorria de sua testa. Wang Lin murmurou: "Se for apenas exercício no meu sonho, então é inútil.
Posso me exercitar na realidade. Não precisa estar no meu sonho. Isso não está certo. Esta conta absorveu tanto líquido cheio de energia espiritual antes do aparecimento da 10ª nuvem que não pode ser inútil. Deve haver algum outro uso, deve haver. Mas o que poderia ser? Wang Lin esqueceu tudo ao seu redor e se dedicou de todo o coração à conta. Poderia ser. Ele parou. Parecia que ele teve uma ideia. Ele se perguntou, será que está na hora? Depois de pensar sobre isso, ele não conseguia mais controlar suas emoções. Ele queria gritar animadamente algumas palavras. Ele cerrou os punhos. Seu corpo tremia ao olhar para a conta. Se realmente estiver relacionado ao tempo, então Tizu, me tornarei um imortal, não importa o quão ruim seja o meu talento. Wang Lin respirou fundo algumas vezes antes de voltar ao normal. Sem dizer uma palavra, ele tirou a lamparina a óleo e a encheu com óleo. Ele se sentou na cama segurando a conta de pedra e começou a calcular o tempo. Após 5 horas, a lâmpada apagou-se. Wang Lin recarregou rapidamente a lâmpada com óleo. Ele olhou para a conta e voltou ao sonho. Desta vez, ele não praticou o salto, mas se sentou de pernas cruzadas no chão, contando o tempo. 1 hora, 5 horas, 10 horas, 20 horas, 35 horas, 50 horas. A sensação de seu corpo sendo dilacerado apareceu novamente. Quando Wang Lin abriu os olhos, a lamparina a óleo estava prestes a se apagar. 10 vezes mais. 10 vezes o tempo passou no sonho. Wang Lin levantou-se entusiasmado, segurando a conta com força. Pela primeira vez, ele estava confiante em seu cultivo. Já era muito tarde. Wang Lin continha seu coração animado e não começar imediatamente a usar o talão para começar a cultivar. Ele tinha medo de que, se começasse a usar a pérola pela manhã, alguém o descobrisse. Quando isso acontecesse, ele não seria capaz de mantê-lo. Então ele colocou a conta de volta em sua bolsa e saiu do quarto. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 24. Cultivo. Capítulo 24. Cultivo. Depois de coletar muita água de nascente da montanha, Wang Lin começou a fazer água de nascente cheia de energia espiritual. Quando eram 10 da noite, ele trancou a porta. Por precaução, ele amarrou uma ponta de uma corda na porta e a outra ponta no braço para saber imediatamente se alguém a abrisse. Depois de beber alguns goles grandes de água mineral, ele sentiu seu corpo esquentar. Ele então olhou para a conta para entrar no sonho. No infinito espaço dos sonhos, Wang Lin se sentou de pernas cruzadas enquanto começava a cultivar. Quando ele estava se cultivando, as luzes ao seu redor se tornaram mais suaves. Wang Lin não sabia disso, mas as luzes entraram em seu corpo. Depois de ficar lá por um dia, toda a energia espiritual da água se foi. Mas desta vez, ele podia sentir claramente a diferença em seu corpo. Antes, quando ele terminava a medicação de Sundazu, ele sentia calor. No entanto, no momento mais crítico, toda a energia espiritual se dispersaria. Mas desta vez foi diferente. Mesmo que eles ainda estivessem espalhados, ainda havia uma lasca em seu corpo. Embora não fosse muito, Wang Lin ganhou muita confiança com esses resultados. Depois de pensar por um tempo, ele não conseguia descobrir por que era diferente. Então, no final, ele só poderia especular que era por causa da conta de pedra misteriosa. Por não poder abandonar o sonho de sua própria vontade para conseguir mais água da nascente, ele só pôde continuar a cultivar por muito tempo. No final, ele percebeu que havia uma diferença entre o espaço do sonho e o exterior. Do lado de fora, mesmo tendo se cultivado por mais de um mês, ele se sentia revigorado e muito confortável após o cultivo. Mas aqui, depois que a energia espiritual da água da nascente se dissipou, ele não teve a sensação de revigoramento e conforto. Em vez disso, quando continuou se cultivando, ele sentiu falta de ar. Depois de hesitar um pouco, Wang Lin adivinhou que isso estava relacionado à existência de energia espiritual. Não havia energia espiritual natural no espaço do sonho. Quanto mais ele pensava, mais ele sentia que estava certo. Ele franziu a testa, pensando, se houvesse apenas uma maneira de trazer a água da nascente de fora, estaria tudo bem. Pensando nisso, seu coração de repente saltou uma batida quando ele olhou para seu próprio corpo e revelou uma expressão perplexa. Wang Lin ficou muito intrigado com o uniforme vermelho de discípulo que vestia. Ele rapidamente verificou o bolso onde estava sua bolsa e descobriu que ela estava faltando. As roupas podem aparecer no espaço dos sonhos,
mas a sacola de sustentação não pode aparecer. Ele pensou amargamente sobre isso e decidiu fazer experiências sobre quais itens poderiam ou não ser trazidos para o espaço dos sonhos depois que ele fosse embora. O tempo passou rápido. Depois de 50 horas, a sensação de estar dilacerado apareceu e acordou Wang Lin. Ele ainda tinha uma dúvida em seu coração. Por que ele só conseguiu ficar no sonho por 5 horas? Com essa pergunta em mente, ele encheu uma cabaça com água mineral e carregou-a no ombro, pronto para entrar no sonho novamente. Mas desta vez, não importa como ele olhou para a conta, ele não sentiu a sonolência de costume. Wang Lin estava assustado. Depois de pensar por muito tempo, ele conteve o medo em seu coração e sentou-se para cultivar. Gradualmente, conforme sua respiração se estabilizou, a energia espiritual natural foi absorvida por seu corpo. À medida que se dissipou, alguns permaneceram neste corpo. No entanto, isso ainda estava longe da primeira camada de condensação de Qi. Ele passou o dia inteiro cultivando. Ele continuou bebendo a água da nascente para manter seu corpo cheio de energia espiritual. Além disso, ele sempre segurou a conta de pedra, na esperança de entrar no espaço do sonho novamente, mas falhou em fazê-lo todas as vezes. A noite chegou. Ele abriu os olhos e pôde sentir que a energia espiritual em seu corpo havia aumentado um pouco. Se fosse normal, ele ficaria muito animado, mas estava inquieto. Ele olhou para a conta novamente e de repente se sentiu sonolento. Wang Lin revelou uma expressão feliz ao desviar o olhar para expulsar a sonolência. Ele se levantou e esfregou o queixo enquanto andava pela sala, ponderando sobre o que tinha acontecido antes e depois de ele entrar no sonho. Ele finalmente encontrou o problema. Nas 2 primeiras vezes, ele entrou quase sem tempo entre as duas. A terceira vez foi 5 horas após a segunda e a quarta vez um dia inteiro após a terceira. Seguindo essa lógica, havia algumas restrições para entrar nesse espaço dos sonhos. Para estar seguro, deve-se esperar 5 horas após o uso para garantir a entrada. Depois de resolver esse problema, Wang Lin começou a se preparar para testar o que poderia trazer para o espaço dos sonhos. Ele acabou juntando muitas coisas, incluindo 3 cabaças. Uma era uma cabaça com um pouco de orvalho remanescente, a outra estava vazia e a outra estava cheia de água mineral. Ele até colocou um pedaço da tigela de pedra quebrada no bolso. Além disso, ele tirou uma batata doce e um pano de sua sacola e os amarrou ao corpo antes de entrar no sonho novamente. No espaço do sonho, Wang Lin verificou rapidamente seu corpo. A batata doce, a tigela de pedra quebrada e o pano estavam todos lá, mas as 3 cabaças e sua sacola não estavam. Ele concluiu que, sem dúvida, não havia energia espiritual neste reino de sonho, então qualquer item normal, em outras palavras, qualquer item sem energia espiritual, poderia ser trazido. As 3 cabaças e o saco de contenção continham alguma energia espiritual, portanto, eles não poderiam ser trazidos. Soltando um suspiro, Wang Lin começou a pensar com amargura. Ele não poderia trazer a cabaça lá. Os poucos goles que ele tomou da cabaça antes de ir para o espaço dos sonhos não foram suficientes para durar toda a duração de sua estada. Depois de pensar sobre isso, uma ideia passou por sua mente. Ele sentiu que tinha uma ideia, mas não conseguia entendê-la. A sensação de uma ideia fora de seu alcance fez com que ele se aprofundasse em seus pensamentos, organizando suas ideias uma a uma. Depois de um longo tempo, sua expressão ficou feliz quando ele percebeu um ponto-chave. A água cheia de energia espiritual não pôde ser trazida, mas a energia espiritual que entrou em seu corpo não desapareceu. É que você não poderia trazer objetos com energia espiritual para lá, mas se ele pensasse com cuidado, ele poderia encontrar um jeito. Depois de 50 horas, ele saiu rapidamente de seu quarto e vasculhou a montanha até que encontrou algumas cabaças selvagens e as levou para casa. Ele acreditava que as 3 cabaças anteriores não podiam ser trazidas para o espaço do sonho porque haviam ficado encharcadas na água da energia espiritual por tanto tempo, que a energia espiritual havia se fundido com as cabaças agora. Ele estava enchendo as cabaças recém-colhidas com água de energia espiritual. Ele pode ser capaz de enganar a conta para trazê-los para o espaço dos sonhos. Depois de 5 horas, Wang Lin entrou no espaço dos sonhos com 4 cabaças no ombro. Depois de entrar no sonho, Wang Lin ficou surpreso ao descobrir que todas as cabaças ainda estavam com ele. Ele os abriu e viu que a água ainda estava lá dentro. Ele tomou um gole e descobriu que ainda estavam cheios de energia espiritual. Sem dizer uma palavra, Wang Lin bebeu alguns goles e começou a cultivar.
Cada vez que a energia espiritual de seu corpo se dissipava, ele bebia mais água mineral. Logo, lascas de energia espiritual começaram a se reunir em seu corpo, movendo-o em direção à primeira camada de condensação de Qi. As luzes na área circundante começaram a entrar silenciosamente em seu corpo, novamente. Com o talento de Wang Lin, sem a conta misteriosa e energia espiritual da água, muitos anos se passaram antes que ele pudesse atingir a primeira camada de condensação de Qi. Adicionando a grama de dispersão de Qi à equação, levaria de 30 a 50 anos antes que ele tivesse sucesso. Tomar a medicação de Sun Tzu todos os dias durante um mês acelerou o processo. Wang Lin também usou, sem saber, a técnica de dispersão de Qi, que eliminou a grama de dispersão de Qi. Mas mesmo assim, ainda teria levado 10 anos. Mas agora, a Wang Lin não faltava nenhuma energia espiritual. Ele tinha uma conta de pedra que lhe permitia treinar 10 vezes mais. A primeira camada de condensação de Qi estava agora à vista. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 25 Condensação Qi. Capítulo 25 Condensação Qi. O tempo passou voando enquanto ele estava na seita Yangyue. Wang Lin vinha cultivando no espaço dos sonhos nos últimos 2 meses. Ele havia estudado exaustivamente as capacidades da conta de pedra. O espaço do sonho pode ser acessado 3 vezes ao dia. Cada vez durava cerca de 50 horas, totalizando cerca de 6 dias. 2 meses se passaram no mundo real, mas ele havia se cultivado por um ano inteiro. Wang Lin não conseguia sentir isso antes, mas o cultivo era um processo muito enfadonho e árido. Com a ajuda da água da fonte de energia espiritual, ele não precisava comer tudo. Tudo o que ele fazia todos os dias era cultivar. Ele repetiu a técnica de uma longa respiração curta enquanto a energia espiritual entrava em seu corpo. Se não fosse pelos olhares de esperança de seus pais que continuavam surgindo em sua mente, ele acreditava que não seria capaz de suportar esse cultivo tedioso. Especialmente quando ele pensou em como Wang Zhuo foi capaz de alcançar a primeira camada de condensação de Qi em 3 meses. Wang Lin sempre sentiria insatisfação em seu coração. Ele quase nunca saiu de casa. Ele era totalmente dedicado ao cultivo. Wang Lin era a piada da seita Yangyue. Embora houvesse muitas pessoas que zombavam dele, apenas alguns prestaram atenção nele. Sun Tzu quase se esqueceu de Wang Lin. Cada vez que pensava em Wang Lin, ficava furioso e fazia o possível para filtrar esses pensamentos de sua mente. Graças a todos esses fatores e com Wang Lin escondendo sua pérola de pedra preciosa em suas roupas antes de adormecer, esses 2 últimos meses passaram pacificamente, sem que ninguém descobrisse sobre sua pérola de pedra. Naqueles 2 meses, a quantidade de vezes que Wang Lin havia consumido a água da nascente não podia mais ser contada. Basicamente, sempre que sentia que estava faltando energia espiritual em seu corpo, ele bebia alguns goles grandes. Se Sun Tzu soubesse disso, seu coração ficaria cheio de dor. Ele provavelmente mataria esse discípulo com um tapa. Em toda a comunidade de cultivo do país de Zhao, quem mais poderia cultivar como Wang Lin, bebendo água de nascente cheia de energia espiritual todos os dias? Apenas alguns monstros antigos de seitas no continente poderiam ter privilégios semelhantes. Eles teriam que dominar uma montanha com abundância de energia espiritual para alcançar resultados semelhantes aos que a água de energia espiritual trouxe para Wang Lin. A energia espiritual ocupava um lugar importante no coração de todos os cultivadores. Embora no país de Zhao não houvesse uma superabundância de energia espiritual, era o suficiente para as poucas seitas que existiam. Se outros cultivadores soubessem como Wang Lin estava usando a energia espiritual, seus corações doeriam até a morte. Se a água da fonte de energia espiritual de Wang Lin fosse usada para fazer pílulas imortais, aumentaria a taxa de sucesso. Embora fazer pílulas imortais tenha a ver com os ingredientes, um pouco de energia espiritual extra pode fazer maravilhas. Com a ajuda do reservatório infinito de energia espiritual contido na conta, a quantidade de energia espiritual corpo de Wang Lin aumentava cada vez mais. Até hoje, quando Wang Lin estava cultivando no espaço de sonho, ele podia sentir claramente o movimento energia espiritual dentro de seu corpo. Com sua respiração, 2 longos dragões brancos saíram de seu nariz. Uma sensação de formigas rastejando em seu corpo surgiu. Parecia que a água estava varrendo cada parte de seu corpo. Líquido preto que cheirava muito mal foi excretado por seus poros. Logo, o líquido preto encharcou suas roupas.
Wang Lin não se importou nem um pouco com isso. Ele estava atualmente em um estado maravilhoso, como se pudesse ver a água da nascente rugindo dentro dele enquanto a energia espiritual lentamente mudava seu corpo. Depois de um período de tempo desconhecido, Wang Lin abriu os olhos. Havia uma luz em seus olhos que nunca existiu antes. Sua mente estava clara e seu coração tão calmo como a água, sem uma única ondulação. Sua infância inundou sua mente. O olhar amoroso de seu pai quando ele estava aprendendo a falar, as palavras de apoio de sua mãe quando ele estava estudando a noite toda, os olhares de expectativa de seus pais quando ele entrou na seita Yangyue, os rostos ridículos de seus parentes e os olhares de admiração dos aldeões. Ele via todas essas coisas com calma, como se fosse um estranho. Muito depois, ele respirou fundo. Seu coração estava amargo. Quando ele entrou na primeira camada de condensação de Qi, ele ganhou uma dica de compreensão. De acordo com os 3 estágios de condensação de Qi, a primeira camada de condensação de Qi era como um portão. Uma vez que alguém abrisse o portão, eles poderiam entrar nas fileiras de cultivadores e se isolar do mundo, desistindo de assuntos mundanos. Todos experimentariam isso ao entrar na primeira camada de condensação de Qi. Ele não sabia como os outros lidavam com isso, mas ele poderia cortar todos os assuntos mundanos, exceto o amor de seus pais. Com um suspiro, Wang Lin tirou o pó da camisa e se levantou. Com os olhos brilhantes, ele olhou em volta e já podia sentir que havia uma diferença no espaço do sonho. Como antes, ele não sabia se havia algo estranho com as luzes brilhantes ao seu redor. Mas agora ele podia sentir a energia espiritual movendo-se entre eles. Mesmo que ele não pudesse ver o movimento exato, em comparação com antes, ele era como um cego que se tornou capaz de ver. Enquanto assistia, a sensação de ser dilacerado apareceu novamente. Embora ainda houvesse dor, era muito menos e não resultava mais em suor frio. Wang Lin abriu os olhos. Ele se sentou na cama, pensando um pouco, e imediatamente abriu a cabaça. Quando ele olhou para dentro, ele agora podia ver a energia espiritual que enchia a água da nascente. Ele deu um sorriso. Aí, depois de alcançar a primeira camada de Qi condensação, ele podia sentir a energia espiritual do céu e da terra. Ele respirou fundo. Wang Lin de repente descobriu que seu corpo estava pegajoso e soltou uma risada. Foi mencionado nos 3 estágios da condensação do Qi, depois de atingir a primeira camada de condensação do Qi, a sujeira no corpo seria expelida. Foi uma etapa necessária para a transformação do corpo. Wang Lin abriu a porta. Já era tarde lá fora. Seus passos foram rápidos quando ele saiu pelo portão leste e chegou a um local ajusante. Ele tirou a roupa e pulou no rio para lavar o corpo. A sujeira escura era muito gordurosa e demorou muito para ser removida. Depois de terminar de se lavar, ele se deitou sobre uma pedra. Ele se lembrou de uma técnica nos 3 estágios da condensação do Qi. Ele introduziu uma técnica imortal chamada técnica da força atraente. Essa era considerada uma das técnicas imortais mais básicas e poderia ser usada desde que se atingisse a primeira camada da condição de Qi. A seita Yangyue unificou o país de Zhao 500 anos atrás. Embora tenha diminuído, ainda continha muitas técnicas imortais. Cada discípulo seria enviado à biblioteca das escrituras para escolher uma das muitas técnicas, mas a maioria dos anciãos recomendava a técnica de cultivo da espada. A técnica de cultivo da espada era focar todo o cultivo na espada. Embora o cultivo fosse difícil no futuro, era muito poderoso no início e fácil de controlar. A técnica da força atraente era a base para o controle de espadas voadoras. Além da técnica da força atraente, havia mais 2 técnicas registradas nos 3 estágios de condensação do Qi. Eles eram bola de fogo em técnica de divisão da terra. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 26. Pensamentos maliciosos. Capítulo 26. Pensamentos maliciosos. Enquanto pensava nas 3 técnicas, Wang Lin ficou animado. Na tentativa de produzir a técnica Fireball, ele formou o selo com a mão. Porém, esqueça o fogo, nem mesmo uma faísca apareceu. Depois de muito tempo, ele franziu a testa e tentou novamente. Vez após vez, ele acabou por fracassar. Ele só conseguiu produzir uma faísca uma vez. Wang Lin riu amargamente. Talento. É sempre com TNT. Ele então praticou a técnica de divisão da terra em uma rocha próxima. Embora os resultados tenham sido melhores do que os obtidos durante a tentativa da técnica Fireball, a rachadura tinha apenas o tamanho de seu dedo mindinho.
Esse tipo de técnica era boa para mortais Streak King, mas em uma batalha real, eles eram inúteis. Finalmente, ele praticou a técnica da força de atração. Ele ainda não estava satisfeito com o resultado. Mas, considerando que a taxa de sucesso da técnica da força de atração foi a mais alta, Wang ele colocou todo o seu esforço na prática da força de atração. Simplificando, a força de atração estava realmente controlando objetos à distância. Se alguém pudesse controlar bem a força de atração e atingir a segunda camada de condensação de Qi, eles poderiam praticar a técnica de repelir. Depois que rompeu a terceira camada e foi para a quarta camada, eles poderiam ir para a casa dos espíritos da espada para selecionar uma espada voadora. Depois de praticar por um longo tempo, Wang Lin começou a voltar para casa antes de amanhecer. Agora que ele alcançou a primeira camada de condensação de Qi, sua visão e audição melhoraram muito. Depois de entrar pelo portão leste, ele ouviu algumas vozes familiares ao passar pela casa de tarefas. Irmão Liu, quando você providenciou para que eu recolhesse lenha pela primeira vez, você disse que 100 libras eram suficientes para terminar a tarefa. Por que são 1000 libras agora? Eu, Zangu, não sou novo e, nos últimos anos, fiz muito para agradá-lo. Você realmente quer me forçar a sair da seita? Zangu, não diga que estou tornando isso difícil para você. É quase fim de ano, e até mesmo seu irmão aqui não está se divertindo. Mas você, em vez de trabalhar, veio aqui para me contar uma história triste. Quando trouxe a lenha que você juntou para a pílula, fui repreendido. Eu os peguei de volta e verifiquei. Seu pequeno bastardo, você realmente é inteligente. Nos 100 libras de madeira, havia pelo menos 30 libras de água. Zangu ficou furioso. Ele disse em voz alta, não é possível. Você está me acusando falsamente. Não foi porque alguns dias atrás, eu vi Zalfug dar a você um talismã imortal para que você pudesse escolher uma tarefa mais fácil para ele. Qual é o problema? Entre os discípulos honorários, quem não sabe como você age? Quanto a tentar me expulsar da seita Yangyue, você realmente se ferrou, seu bastardo. Eu não estou mais fazendo isso. Vou contar os anciãos. Zangu, você me forçou a fazer isso. Se você quer culpar alguém, só pode culpar a si mesmo por não ter tido a sorte de ter visto algo que não deveria. Zangu, fique aqui. Se os mais velhos souberem disso, sua família inteira pode morrer com você. A voz fria do discípulo Liu saiu da sala e Zangu soltou um grito. Depois de ouvir, Wang Lin ficou surpreso e abriu a porta com um chute. Wang Lin viu pela primeira vez o rosto horrível do jovem chamado Liu. Ele estava no meio de um golpe de punhal em direção a Zangu, que tinha uma expressão assustada e seu corpo estava contra a parede. Wang Lin percebeu que não tinha tempo suficiente para ajudar Zangu. Ele rapidamente começou a usar a técnica da força de tração. Felizmente, dessa vez foi um sucesso. Uma mão invisível segurou o atacante. No entanto, a adaga já havia cortado o peito de Zangu. O sangue jorrou da ferida. O jovem chamado Liu estava extremamente assustado. Todo o seu corpo se sentia impotente enquanto uma força invisível segurava seu corpo, impedindo que a adaga fosse empurrada para baixo. O rosto de Zangu estava pálido. O suor encheu sua testa. Ele olhou para Wang Lin e rapidamente se arrastou para o lado. O jovem chamado Liu ficou chocado e imediatamente começou a lutar. A testa de Wang Lin começou a suar muito, como se ele estivesse começando a perder o controle. Esta foi a primeira vez que Wang Lin usou a técnica em uma pessoa. Obviamente, ele não conseguia controlar bem. Somando-se a isso, a pessoa estava lutando, então ele tinha dificuldade em manter o controle. O corpo de Wang Lin estremeceu. Vendo que Zangu não estava mais em perigo, ele relaxou um pouco e a técnica da força de atração também se soltou. Vendo que Liu estava prestes a se libertar, Zangu revelou uma expressão estranha. Ele olhou para Wang Lin, depois para o irmão Liu. Sua expressão se tornou implacável. Ele pegou um machado de corte de madeira e caminhou em direção ao irmão Liu. O rosto do irmão Liu se encheu de medo e ele lutou com mais força. Zangu cerrou os dentes e murmurou para si mesmo, não é um homem sem veneno. Irmão Liu, você me forçou a fazer isso. Você queria matar minha família inteira? Zangu, o que você vai fazer? Wang Lin ficou surpreso, e a técnica da força de atração perdeu seu efeito. No momento em que o jovem chamado Liu recuperou o controle de seu corpo, Zangu golpeou o machado em direção à cabeça do irmão Liu.
O irmão Liu chegou tarde demais para se esquivar. Um som como de uma melancia sendo quebrada momentaneamente encheu a sala. O corpo do irmão Liu bateu no chão antes de parar de se mover. O machado na mão de Zhang Gu caiu no chão. Ele olhou para o cadáver ensanguentado com uma expressão complexa. Wang Lin ficou pasmo. Essa foi a primeira vez que ele viu uma cena tão sangrenta. Depois de muito tempo, ele começou a perguntar amargamente: Zhang Gu, você? Zhang Gu olhou para Wang Lin. Seu rosto parecia distorcido, revelando uma expressão sombria. Ele disse, palavra por palavra: Wang Lin, você também viu. Eu não queria matá-lo. Se não fosse por você, eu teria sido morto por ele. Ele me forçou a fazer tudo isso, ele me forçou. Wang Lin permaneceu em silêncio. Ele não esperava que isso acontecesse. Zhang Gu respirou fundo. Seu rosto revelou uma expressão determinada. Ele caminhou ao lado do cadáver e o procurou por um tempo. Ele pegou uma sacola contendo centenas de talismãs que os discípulos honorários usavam para visitar suas famílias. Além desses, havia um livreto encadernado em fios. Zhang Gu deu uma olhada no livro e o guardou em suas roupas. Depois disso, ele vasculhou a sala. Ele finalmente encontrou um compartimento secreto debaixo da cama. Dentro havia um pedaço de papel amarelo. Ponderando um pouco, ele se virou para Wang Lin e disse: Wang Lin, hoje você me salvou. Eu, Zhang Gu, sempre me lembrarei disso. Quanto à seita Yang, não poderei ficar mais. Quando a seita encontrar o corpo do discípulo Liu, eles irão investigar e me encontrar no final. Eu vou levar essas coisas. Quanto a este talismã imortal causador de desastres, deve ser um tesouro, ou então este jovem chamado Liu não teria tentado me matar. Com isso, ele entregou o papel amarelo para Wang Lin. Wang Lin não aceitou. Ele soltou um suspiro e sorriu amargamente. Você. Por que você deve fazer isso? Se você não o tivesse matado. Zhang Gu franziu a testa. Ele disse, Wang Lin, não fale mais sobre isso. Já sofri o suficiente nos últimos anos. Se você ainda me considera um amigo, leve este talismã imortal. Wang Lin pegou amargamente o talismã. Ele não disse mais nada. Wang Lin, vou embora. Isso não tem nada a ver com você. Se aceita investigar, eles só vão me encontrar. Até lá, eu já terei deixado a seita Yang. HMPH, o país de Zhao é muito grande. Não acredito que serei um discípulo honorário minha vida inteira. A expressão de Zhang Gu era complexa. Depois de um longo tempo, ele se virou lentamente e saiu da sala. copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 27. Visita. Capítulo 27. Visita. Wang Lin olhou para o local onde Zhang Gu acabara de entrar. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro enquanto segurava um papel amarelo. Depois de vir para a seita Yang, Zhang Gu foi seu primeiro amigo, mas agora isso aconteceu. Este talismã imortal é a causa deste desastre. Wang Lin olhou para o talismã. Seu sim mudou repentinamente quando ele percebeu o que havia de diferente nele. Embora esse talismã amarelo se parecesse com os talismãs que os discípulos recebem quando vão visitar suas famílias, a quantidade de energia espiritual nele era muito maior do que nos outros. Além disso, havia uma sensação de perigo vindo do talismã. Wang Lin ficou surpreso. Embora ele não soubesse o que era, ele sabia que era um tesouro. Hesitando um pouco, Wang Lin guardou o papel amarelo. Olhando para o cadáver no chão, ele soltou um suspiro. Se este cadáver não fosse cuidado, com a velocidade de Zhang Gu, ele não seria capaz de escapar da seita. Felizmente, havia espaço suficiente na sacola para segurar o cadáver. Wang Lin então organizou a sala e enxugou o sangue. Ele silenciosamente foi para a montanha e se livrou do corpo, então cuidadosamente voltou para seu quarto. Depois de lamentar o ocorrido, ele decidiu não pensar mais em Zhang Gu. Ele pegou o talismã imortal e começou a estudá-lo. À primeira vista, o talismã parecia exatamente com os que os discípulos usavam quando iam para casa, mas, ao olhar mais de perto, podia-se dizer pelo material e pela tinta que era muito superior do que os discípulos do talismã costumavam ir para casa. Wang Lin apertou o talismã imortal. Ele ponderou um pouco. Ele não tinha certeza do uso exato desse talismã. Desde o dia em que quase morreu por beber orvalho, ele tinha sido muito cuidadoso com as coisas que pertenciam aos imortais. Ele não se atreveu a usá-los descuidadamente. Além disso,
Os personagens no talismã revelaram uma sugestão de perigo, fazendo com que ele fosse ainda mais cauteloso. Depois de hesitar um pouco, ele guardou o talismã. Ele decidiu estudá-lo mais tarde. Depois de fazer tudo isso, ele tirou misterioso anúncio e entrou no espaço do sonho. Desta vez, ele não focou todo o seu tempo no cultivo, mas passou algum tempo aprendendo a técnica da força de atração. Ele sentiu que a técnica da força de atração foi muito útil depois de usá-la no irmão Liu. Era por isso que ele estava tão determinado a praticá-lo. Ele primeiro usou a cabaça como alvo. Ele tentou usar a força de atração para agarrar a cabaça. Depois de várias tentativas, ele finalmente conseguiu. Ele imediatamente parou de usar a força de atração e começou desde o início. O processo de pensamento de Wang Lin era muito simples. Ele sentiu que deveria ser capaz de usar livremente a força de atração. Se ele tentasse usar 10 vezes, deveria ter sucesso 10 vezes, ou então, por mais forte que fosse, não poderia ser usado em momentos-chave. Ele calculou um pouco. Dada a sua condição atual, ele poderia ser bem-sucedido em 3 de 10 vezes. Com apenas 4 sucessos até agora, estava longe de corresponder aos seus próprios padrões. O tempo gasto no sonho voou. Sem que Wang Lin percebesse, a sensação de estar perdido veio. Depois de voltar à realidade, ele não perdeu tempo. Ao abrir os olhos, ele bebeu mais água mineral e começou a cultivar. Quando havia energia espiritual suficiente em seu corpo, ele respirou fundo quando o conteúdo dos 3 estágios de condensação de Qi apareceu em sua cabeça. Além das leis para cada um dos 3 estágios da condensação do Qi, havia também 2 cantos muito importantes. Esses cantos eram o verdadeiro núcleo da condensação de Qi. Havia 15 camadas de condensação de Qi. Além da primeira camada, que cada um poderia obter por si mesmo, todas as outras 14 camadas exigiam um canto para entrar na próxima camada. Por exemplo, se ele já havia completado a primeira camada, e até mesmo dominado o método de cultivo da segunda camada, ele só poderia permanecer na primeira camada se não obtivesse sucesso no canto da segunda camada. Wang Lin murmurou o cântico em sua mente. A energia espiritual em seu corpo começou a mudar. No início, a mudança foi pequena, mas logo, parecia que água fervente estava fluindo por seu corpo. Parecia que não havia energia espiritual suficiente, uma vez que se espalhou intermitentemente por todo o corpo, causando dor, dormência, coceira, dor e coisas semelhantes por todo o corpo. Ele também tinha a ilusão de que seu corpo estava cheio de buracos. Tudo isso foi causado pela energia espiritual. Havia uma linha muito proeminente em 3 estágios de condensação de Qi. O canto de abertura de cada camada nem sempre será bem-sucedido. Talento, energia espiritual e sorte desempenharam papéis importantes. Algumas pessoas teriam sucesso em uma tentativa, enquanto outras precisariam de 10 ou centenas de tentativas. Depois de muito tempo, a sensação em seu corpo se dissipou lentamente. Wang Lin estava coberto de suor e a energia espiritual de seu corpo havia sumido. Mas Wang Lin sabia pelo livro que a falta de energia espiritual era apenas temporária e se recuperaria depois de meditar por um tempo. Ele não conseguiu abrir a segunda camada, mas Wang Lin não desanimou. Desta vez, ele estava apenas testando. Isso apenas mostrou que ele não tinha energia espiritual suficiente naquele momento para entrar na segunda camada. Afinal, ele havia acabado de atingir a primeira camada. Não havia pressa. Ele ainda tinha água da nascente com ele, então ele poderia apenas cultivar até atingir o limite da primeira camada antes de tentar alcançar a segunda camada novamente. Isso aumentaria muito suas chances. Com este plano, Wang Lin passou a cultivar noite e dia. A energia espiritual em seu corpo começou a se acumular lentamente e seu domínio da técnica da força de atração também aumentou. Ele tentou o canto para a segunda camada muitas vezes, mas todas terminaram em fracasso. Na verdade, meio mês se passou, mas 3 meses se passaram no espaço do sonho. Hoje, Wang Lin estava se cultivando, esperando a hora de entrar no espaço dos sonhos novamente. Ele viu que ainda era cedo. Ele hesitou um pouco, então começou a cantar para que a segunda camada experimentasse novamente. Ele não conseguia nem se lembrar de quantas vezes havia experimentado isso. Todas as vezes, terminava com ele ficando exausto e toda a energia espiritual de seu corpo perdida sem sucesso. 2 horas depois, Wang Lin ergueu a cabeça. Ele estava exausto de novo, e toda sua energia espiritual havia sumido de seu corpo.
Ele murmurou para si mesmo com um sorriso irônico. Fracassou de novo. Entrar na segunda camada é muito difícil. De repente, seus olhos se voltaram para a porta. Uma voz fria entrou pela porta. O irmão aprendiz Wang, venha me ver. A voz parecia familiar. Wang Lin se levantou e abriu a porta para ver um jovem de 27 ou 28 anos vestido de preto parado do lado de fora com um ar frio, ao seu redor. Roupas pretas. O coração de Wang Lin apertou. Ele reconheceu que era a mesma pessoa que o trouxe, Wang Zhu, Yuan Gao para a seita Yang, e também a pessoa que trouxe seu pai para encontrá-lo perto do penhasco. Mas Wang Lin lembrou que ele usava roupas brancas naquela época. Agora, depois de alguns meses, ele passou a usar roupas pretas. De repente, ele se lembrou do dia em que eles estavam testando no sopé da montanha. A pessoa que tomou Wang Gao como ajudante disse que o homem na frente de Wang Lin havia chegado a um ponto crítico em seu cultivo e assumiu como examinador para evitar distraí-lo. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. C. Capítulo 28. Chores Capítulo 28. Tarefas entre o roxo, o preto, o branco e o vermelho. O preto representava um cultivo realmente alto. Wang Lin não conseguia ver através de seu cultivo, então ele disse respeitosamente. Wang Lin cumprimentou o irmão Zhang. Parabéns ao sênior por alcançar roupas pretas. O jovem vestido de preto olhou para Wang Lin e disse lentamente, eu, com sucesso, quebrando a quinta camada de condensação de que se relaciona um pouco com você. Se eu não tivesse encontrado aquela caverna, enquanto procurava por você, não teria quebrado tão rapidamente. Wang Lin ficou surpreso e perguntou, irmão Zhang, aquele buraco com a força de sucção na caverna pode ajudar no cultivo? O jovem vestido de preto acenou com a cabeça e disse, quando você alcançar o pico da quarta camada e precisar usar o canto para entrar na quinta camada, vá você mesmo e verá o efeito. Ele olhou para Wang Lin e disse, irmão Wang, não há como evitar, já que seu talento é medíocre, mas como agora você é um discípulo, deve-se cultivar diligentemente. Vejo que você não tem absolutamente nenhuma energia espiritual. Você ainda não atingiu a primeira camada de condensação de Qi. Temo que de todos os discípulos internos, você seja o único. Wang Lin ficou surpreso, mas sorriu ironicamente. Vou levar o conselho do irmão aprendiz a sério. Vou dobrar meu esforço no cultivo. De repente, ele mudou de assunto e perguntou, irmão Zhang, qual é a razão de você estar aqui hoje? O jovem vestido de preto riu e disse, não é nada sério. O discípulo honorário encarregado da casa de tarefas desapareceu. Alguém viu você lá naquele dia, então vim aqui para perguntar sobre isso. A expressão de Wang Lin permaneceu normal e riu. Tenho uma ideia do que aconteceu. Normalmente, eu não chego perto da casa de tarefas, mas meio mês atrás, eu passei por ela e um discípulo honorário estava falando nas minhas costas, então dei uma lição para ele. Talvez ele tenha ficado com medo de mim e tenha deixado a seita. O irmão Zhang assinou com a cabeça, meio rindo. Ele olhou para Wang Lin e disse, um discípulo honorário nojento não é importante. Hoje, vim até você porque os anciãos decidiram que um discípulo honorário não deveria ser o encarregado da casa de tarefas, então eles queriam um discípulo interior para assumir. Mas nenhum discípulo interior deseja ir, todos estão ocupados cultivando. Wang Lin sorriu ironicamente, eu entendo. Parece que a tarefa foi atribuída a mim. O irmão Zhang sorriu, levemente e disse, arrume suas coisas e vá para lá hoje. Agora, a casa de tarefas está realmente bagunçada. Você tem que colocar tudo em ordem. Ele ergueu as mãos para Wang Lin, deu um passo e uma espada apareceu sob seus pés. A espada emitiu as cores do arco-íris enquanto ele se afastava. Wang Lin revelou uma expressão frustrada. Ele não queria ir para a casa de tarefas. As pessoas lá eram muito intrometidas, seria muito fácil revelar seu segredo. Além disso, haveria muito trabalho que atrapalharia seu cultivo. Mas agora, ele não podia deixar de ir. Com a barriga cheia de raiva, ele arrumou suas coisas e chegou à casa de serviço. Depois de chegar lá, ele tomou uma decisão em seu coração. Ele não podia ficar na casa de tarefas por muito tempo. Ele tinha que bagunçar tudo na casa de tarefas para que cada discípulo honorário fosse aos anciãos para pedir uma substituição. Com essa ideia em mente, Wang Lin limpou o quarto do discípulo Liu. Além da cama e da mesa, tudo o que era inútil foi jogado para fora. Enquanto ele fazia isso, alguns discípulos chegaram à casa de trabalho.
Eles haviam aprendido que Wang Lin agora estava encarregado de distribuir tarefas, por isso muitos deles estavam nervosos. Os rostos dos poucos que mais ridicularizaram Wang Lin estavam pálidos e seus corações batiam forte. Alguns tinham a intenção de ajudar Wang Lin a limpar, mas depois de serem encarados, todos ficaram obedientemente parados no quintal. Depois de terminar a limpeza, Wang Lin casualmente sentou-se em uma cadeira. Ele olhou friamente para os mais de 100 discípulos honorários à sua frente. Ele sabia que a seita Engyur tinha muitos discípulos honorários. Esta foi apenas uma fração deles. Nos próximos dias, haveria mais discípulos honrados voltando para relatar seu trabalho. Agora você vai cortar 500 libras de lenha. Wang Lin casualmente apontou para uma pessoa. Ele lembrou que aquela pessoa ridicularizou secretamente. Essa pessoa ficou chocada. Ele imediatamente exclamou: Irmão Wang, eu trabalhava na cozinha. Não sei cortar lenha. Wang Lin revirou os olhos. Ele bufou: agora são 1000 libras por dia. O menino de repente se ajoelhou no chão e começou a chorar. Irmão Wang, você é uma boa pessoa. Eu não deveria ter ridicularizado você naquela época. Mas, por favor, não seja tão vingativo. Eu não posso pesar 1000 libras, que tal 500 libras? Todas as pessoas ao redor se entreolharam. Todos sabiam que Wang Lin tornaria as coisas difíceis, mas isso era claramente uma vingança. Havia alguns discípulos honorários na multidão que gritaram de descontentamento. Todo mundo não deu ouvidos a ele. Vamos encontrar um presbítero e fazer justiça. Wang Lin é muito autoritário. Correto. Vamos procurar os presbíteros para que outro discípulo interno fique encarregado deste lugar. Se eles não nos ouvirem, nós nos ajoelharemos e nunca nos levantaremos. Verdadeiro. Vamos, pessoal. Não fique aqui. Este Wang Lin tem uma aparência vilã. Ele nem mesmo se lembra de que entrou na seita tentando cometer suicídio. Uma desgraça. O som das vozes insatisfeitas ficava cada vez mais alto. Logo, todos saíram do quintal gritando insultos. Todos eles tinham olhares de ressentimento enquanto se dirigiam para o pátio, todos gritando coisas como: Wang ele não quer que vivamos mais. Wang Lin estava relaxado em seu coração. Ele não os impediu e esperava que tivessem sucesso. Desta forma, os anciãos ficam bravos e fazem outra pessoa assumir o controle para que ela possa se concentrar no cultivo. O restante das pessoas estava hesitando. Eles queriam ir embora, mas se isso falhasse, isso não significaria que eles haviam desrespeitado Wang Lin completamente. Wang Lin não estava com pressa. Ele esperou o resultado do pátio principal. Um momento depois, todos os discípulos de honra voltaram melancolicamente, um por um. Desta vez, eles não estavam mais gritando, mas tinham os olhos cheios de desespero e silêncio. Wang Lin viu suas expressões e sabia que haviam falhado. Ele estava muito desapontado em seu coração. Parecia que ele precisava fazer uma comoção ainda maior. Pensando nisso, ele examinou as pessoas aqui e disse: todos vocês que zombaram secretamente de mim, me escutem. Estou aqui hoje para me vingar. Se você estiver insatisfeito, vá aos anciãos. Se você puder me remover desta posição, terei de agradecer. Um dos discípulos implorou: Irmão Wang, você é uma ótima pessoa. Por favor, nos perdoe. Sim, irmão Wang, éramos cegos naquela época. Por favor, nos dê um tempo. Eu vou me prostrar diante de você. Irmão Wang, todos eles zombaram de você naquela época, mas eu nunca o fiz. Eu até te defendi. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 29, Porta trancada. Capítulo 29, Porta trancada. Sem esperar que aquela pessoa terminasse, alguém ao lado disse com raiva: Zhao Xiaoer, naquela época, você zombava dele mais alto. Irmão Wang, não dê ouvidos a ele. A expressão de Zhao Xiaoer mudou. Ele disse com raiva: Zhao Xiaosan, eu sou seu irmão mais velho, seu bastardo traidor. Volte para o seu quarto e veja como vou te dar uma surra. Eu sou leal, irmão Wang. Você é uma pessoa gentil, por favor, me dê um trabalho mais fácil. Irmão Wang, não dê ouvidos a esses dois irmãos. Eles são conhecidos por este ato de dois homens. Quem sabe quantos discípulos honorários eles enganaram. Aprendiz, irmão, sua pessoa que nunca falou mal de você. Uma discípula honorária muito bonita disse delicadamente: Irmão Wang, esta irmã aprendiz sempre teve um
corpo fraco e não pode fazer nenhum trabalho pesado. Que tal eu vir e fazer uma massagem em você todas as noites? Tudo bem? Entre os discípulos honorários da seita Yang, não havia muitas discípulas do sexo feminino. Apenas cerca de 10% eram mulheres. Afinal, no teste de perseverança, os homens tiveram a chance melhor. As poucas discípulas honorárias foram, é claro, bem recebidas, por todos. Com base em sua aparência, alguns até foram favorecidos por discípulos internos. Então, outra discípula honorária lançou um olhar bonito para Wang Lin e disse flertantemente, irmão aprendiz, o irmão Liu nunca me deu trabalho duro, só vim servi-lo à noite. Eu conheço algumas outras irmãs aprendizes. Vou levá-los para ver você esta noite, ok? Todos tentavam desesperadamente dizer a Wang Lin que nunca haviam falado mal dele. Depois de ouvir por muito tempo, Wang Lin perdeu a paciência e gritou, todos vocês, calem a boca. Que bagunça é essa? Depois que ele terminou de falar, ele apontou para uma pessoa e disse, você, 20 tonéis de água. Se você está infeliz, vá até os anciãos. O corpo daquela pessoa estremeceu. Ele abriu a boca para falar, mas viu a impaciência nos olhos de Wang Lin. Ele imediatamente sorriu e acenou com a cabeça. Você, lava 500 quilogramas de roupa todos os dias. Lembre-se, se você estiver insatisfeito, vá procurar os anciãos. A pessoa que foi apontada engoliu em seco e quase desmaiou. Ele murmurou, 500 quilogramas, isso é como todas as roupas da seita somadas. Você, limpe toda a seita. Mesma coisa, se você estiver insatisfeito, vá encontrar os anciãos. Você, limpe as dependências externas. Se eu vir um voando lá, você pode morar lá. Você, vá colher 500 libras de ervas por dia. Se você misturar ervas daninhas para me enganar, vou expulsá-lo da seita. Todos ouçam, se não estiverem satisfeitos, procurem os anciãos. Para alguns, embora a carga de trabalho fosse difícil, ainda era suportável. No entanto, para os últimos que ele apontou, suas pernas ficaram moles e imediatamente desabaram no chão. Todos os discípulos honorários usaram expressões lamentáveis. A seita Enguiu inteira pode não ter 500 quilogramas de ervas nas montanhas. Ponto. Com base nas lembranças de Wang Lin das pessoas que zombaram dele, ele apontou para eles um por um e pensou cuidadosamente sobre que empregos lhes dar. Ele não estava nem um pouco cansado e finalmente terminou de atribuir todo o trabalho. Ele vadiou por um tempo e pensou que as tarefas que ele atribuiu eram impossíveis de terminar. O que os discípulos honorários poderiam fazer a não ser reclamar com os anciãos. Mas para o caso de os mais velhos decidirem não fazer nada, é melhor deixar essa bagunça ainda maior, para que saibam que foi um grande erro colocar a mim, Wang Lin, o encarregado da casa de tarefas. Pensando nisso, ele apontou para uma pessoa que não conhecia e disse, você está com sorte. Seu trabalho é acompanhar tudo. Faça uma lista de todos os presentes dados a mim. Registre seus nomes e a hora da doação. Se você tentar ser ganancioso, vou expulsá-lo da seita. Essa pessoa ficou tão surpresa que imediatamente caiu no chão e fez uma reverência ao Wang Lin. Ele repetidamente disse que se lembraria de fazer isso corretamente e não cometer um erro. Todos os discípulos honorários ficaram pasmos. Antes, o discípulo Liu era reservado sobre isso, mas esse Wang Lin estava pedindo ousadamente por subornos. Um momento depois, um discípulo honorário deu um passo à frente e tirou 3 talismãs usados para visitar sua casa. Ele os apresentou a Wang Lin e disse, irmão Wang, sou eu, prestando meus respeitos a você. Wang Lin respondeu com um som. Ele guardou os talismãs e perguntou, qual trabalho você foi designado antes? Reúna 20 tonéis de água por dia. A pessoa respondeu nervosamente. Wang Lin disse lentamente, então, faça 5 tonéis por dia. Essa pessoa ficou surpresa e imediatamente expressou seu agradecimento. Seguindo o exemplo dessa pessoa, todos os outros se levantaram e estavam prestes a dar um passo à frente quando Wang Lin se levantou lentamente e disse, todos vocês vão embora. Todos vocês precisam seguir o processo adequado de dar presentes. Escreva seu trabalho atual e o trabalho desejado em um pedaço de papel e envie para a pessoa que indiquei para administrar isso. Você só pode fazer isso apenas uma vez a cada 10 dias. Depois que ele terminou, ele voltou para seu quarto e fechou a porta. As pessoas no pátio estavam suspirando. Alguns até tinham raiva nos olhos. Seus estômagos estavam cheios de maldições dirigidas ao Wang Lin,
Mas nenhum deles as disse em voz alta. Todos eles se dispersaram com rostos compridos. Depois que eles saíram, Wang Lin saiu da sala e explorou toda a casa de tarefas. Ele encontrou uma porta remota para um depósito. O depósito não era grande. Depois que Wang Lin limpou tudo, embora estivesse decepcionado, este era o lugar mais isolado aqui. Ele limpou para abrir algum espaço, então trancou a porta e entrou no espaço dos sonhos. O tempo voou. Wang Lin já estava encarregado da casa de tarefas há 2 meses. Naqueles 2 meses, além de assinar empregos para os discípulos honorários nos primeiros dias, o resto do tempo ele se concentrou em seu cultivo. Quanto às tarefas dos discípulos honorários, ele não se importava nem um pouco. Se eles não fizessem seu trabalho, tudo o que ele tinha a fazer era bufar friamente e eles lhe ofereceriam presentes. Wang Lin ficou muito irritado durante aqueles 2 meses. Seu cultivo era constantemente interrompido pelos discípulos honorários. Ele não sabia o que os outros discípulos internos e anciãos estavam pensando. Ele bagunçou as coisas desse jeito, mas eles ainda não tinham enviado um substituto. Copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 30. Wangao. Capítulo 30. Wangao. Eu preciso ser ainda mais irracional. Para sair de casa, Wang Lin estava pronto para dar tudo de si. Ele realmente queria ver quais eram os limites dos anciãos. Particularmente, entre os discípulos honorários, além das palavras lixo e sem vergonha, ganhou outro título, o Rei do Coração Negro. Comparado ao apelido do discípulo Liu, Doninha, estava em um nível totalmente diferente. Depois que Wang Lin praticou por 1 ano no espaço dos sonhos, a energia espiritual em seu corpo aumentou muitas dobras. Ele havia atingido o limite da primeira camada. Não importa o quanto ele cultivou, sua energia espiritual não aumentou mais. Assim, uma noite, ele começou a tentar o canto para entrar na segunda camada. Depois de falhar tantas vezes, seu trabalho árduo não foi um desperdício quando ele finalmente quebrou a segunda camada. Os poros de seu corpo escorriam gordura negra. Depois de se lavar, Wang Lin olhou para si mesmo e viu que seus olhos eram como relâmpagos. Ele parecia muito diferente de antes. Ele esfregou o queixo e pensou, só resta o cântico para a terceira camada. Se eu voltar a Sunda Azul para pedir as mudanças para as camadas posteriores e ele descobrir que alcancei a segunda camada, ele definitivamente vai me questionar sobre como isso aconteceu. Se eu não conseguir explicar corretamente, isso me trará muitos problemas. Depois de pensar um pouco, Wang Lin ainda não conseguia pensar em uma boa ideia. Ele não pôde deixar de franzir a testa. Com um suspiro, Wang Lin começou a praticar a técnica da força de atração. Após o tempo de prática deste ano, Wang Lin agora poderia ser bem-sucedido em 10 de 10 vezes. Como ele atingiu seu diploma atual, ele decidiu tentar algo mais difícil. Ele encontrou uma grande pedra na casa de trabalho e começou a praticar. Mais um mês se passou. O que Wang Lin havia feito na casa de tarefas fez com que todos os discípulos honorários reclamassem sem parar. Era inverno e a seita começou a se preparar para a competição anual de discípulos internos. Este ano foi a competição de discípulos honorários da seita Engyui que acontece a cada 10 anos. Se um classificado entre os 3 primeiros, ele se tornará um discípulo interno. Todos os discípulos honorários estavam polindo suas habilidades de luta e tramando secretamente. Portanto, as coisas relacionadas com a casa de tarefas foram atrasadas porque todos estavam muito ocupados. Wang Lin ficou muito desapontado por ainda ser o encarregado da casa de tarefas. Quanto à competição interna do discípulo, ele não planejava participar. Se ele tivesse tempo, por que não gastá-lo cultivando no espaço do sonho? Hoje, começou a nevar na montanha Engyui. A distância parecia uma terra de neve. Wang Lin não estava cultivando, mas ficou quieto no quintal. A técnica da força de atração ativada como se houvesse uma mão gigante se movendo, empurrando toda a neve para que nenhuma pousasse nele. Olhando para onde ficava sua casa, ele se lembrou que seus pais teriam a lareira para manter a casa aquecida nesta época do ano. Ele se sentava próximo ao fogão lendo. O pai estaria ao lado, cortando, e a mãe armazenando legumes em conserva. Às vezes, ele ficava cansado de ler e se sentava ao lado de seu pai, observando-o esculpir. Quando ele estava de bom humor, ele iria ajudar seu pai. Havia muita alegria entre eles. Wang Lin lembrou-se de que embaixo de sua cama havia alguns tampos de madeira. Ele às vezes os tirava e brincava com eles no gelo com as crianças da vizinhança. Pensando em tudo isso,
Wang Lin respirou fundo. Um cultivador precisa cortar todos os laços mortais, e todos esses pensamentos atrapalhariam o cultivo. Wang Lin fechou os olhos. Quando ele os abriu novamente, sua mente estava clara. Ele não poderia cortar todas as suas conexões mortais, então ele as escondeu no fundo de seu coração. Enquanto ele estava relembrando, sua expressão mudou repentinamente. Ele estava agora na segunda camada de condensação de que havia despertado sua habilidade do sentido divino. Tudo isso foi descrito no livro Three Layers of Ki Condensation. Com uma análise de seu sentido divino, ele percebeu que Wang Ao estava vindo em sua direção. Um momento depois, a porta se abriu. Wang Ao entrou, usando um boné e um casaco de couro. Ele olhou para Wang Lin, surpreso, e disse: Irmã Tiezu, você não está com frio? Vestindo isso e ainda de pé do lado de fora. Wang Lin deu uma risadinha. Calculei que você viria me ver, então vim para recebê-lo, seu patife. Ele não sentia frio nenhum. Depois de alcançar a segunda camada de condensação de Qi, ele percebeu que seu corpo estava muito mais forte do que antes. Wang Ao deu uma risadinha. Ele entrou e olhou cuidadosamente para Wang Lin e disse: Irmã Tiezu, como é que eu acho que você é um pouco diferente de alguns meses atrás? Wang Lin disse: Isso é natural. Eu alcancei a segunda camada de condensação de Qi e posso ser considerado um imortal. A boca de Wang Ao se contraiu. Ele entrou na sala e disse: Não se vanglorie. Nossos talentos estão quase no mesmo nível. Tenho RAJUDCV de pílulas imortais e ainda não atingiram a primeira camada. Mas para você chegar à segunda camada? Impossível. Wang Lin não tentou esclarecer. Às vezes, quando ele falava a verdade, as pessoas nem acreditavam nele e, se ele mentisse, poderia acabar fazendo com que os outros suspeitassem. No final, seu relacionamento com Wang Ao não era profundo. Melhor estar em guarda. Confiar em alguém à primeira vista não era algo de que Wang Lin fosse capaz. Wang Ao, como você tem tempo para me visitar hoje? A casa da pílula não está ocupada? Wang Lin voltou para a sala e serviu um copo de água quente para Wang Ao. Wang Ao pegou a água quente e soprou algumas vezes antes de tomar um gole. Ele sorriu. Você não foi à casa de remédios para pegar suas coisas nos últimos meses. Tenho guardado a sua parte e vim entregá-la a você hoje. Enquanto ele falava, ele tirou um pequeno pacote e o colocou sobre a mesa. Wang Lin revelou um leve sorriso. Ele nem mesmo olhou para o pacote, mas olhou para Wang Ao. Ele não acreditou que Wang Ao só veio entregar um pacote. Wang Ao ficou constrangido depois de ser encarado e disse: Tiezu, ouvi dizer que você tem se saído muito bem na casa de tarefas nos últimos meses. Wang Lin serviu-se de um pouco de água. Ele tomou um gole e disse: Wang Ao, diga apenas o que você precisa dizer. Se eu puder ajudar, com certeza vou. A expressão de Wang Ao era estranha. Ele se aproximou e disse misteriosamente: Irmã Tiezu, sempre soube que você era uma pessoa inteligente. Falando honestamente, sei que você tem muito do talismã que os discípulos honorários usam para visitar sua casa. Você pode me emprestar um pouco?